porque a lei ainda estava em vigor. Então, a lei, segundo Hebreus, ela só teve início após a morte e ressurreição de Jesus, porque está escrito lá: porque o testamento só tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Ou seja, enquanto o testador, que é Jesus, estava vivo, a lei, ela estava em vigor e a graça não tinha entrado ainda. A graça, o Novo Testamento, o Novo Pacto, só passou a ter valor, a ter início, após a morte do testador, ou seja, após a morte de Jesus. Por isso que lá na cruz Jesus falou: está pago, está consumado, tetelestai, ou seja, está cumprido. Ele cumpriu a lei, foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas após a cruz é o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto. E nesse novo pacto, nesse Novo Testamento, nós não vemos os apóstolos, os discípulos pregando, nem ensinando, e muito menos exigindo o dízimo da igreja, dos fiéis e dos salvos em Jesus Cristo. O que nós vemos é Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 9:7, dizendo que cada um contribua segundo propõe no seu coração, não por obrigação, nem por tristeza, mas por voluntariedade, porque Deus ama o que dá com alegria. Cada um de vós ponha por parte o que puder ajuntar, para que assim não se façam coletas quando eu chegar. Mateus 23:23, claro, Jesus ele não podia abolir o dízimo naquela época, porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a lei de Moisés e estava descumprindo com os mandamentos. Jesus, ele não veio para destruir, ele cumpriu a lei. Se ele descumprisse qualquer um dos requisitos da lei de Moisés, ele não seria o nosso Salvador. Ele não seria capaz para nos salvar e nos justificar, visto que ele também seria um transgressor da lei. Então, quando as pessoas pegam Mateus 23:23 para dizer que Jesus, ele mandou que a igreja dizimasse, o dízimo é universal e é para os dias de hoje, ele apenas isolou o texto, esqueceu de fazer o contexto. O contexto fala que Jesus estava repreendendo os escribas e fariseus da época. Se for para você pegar somente o texto de Mateus 23:23, somente o versículo 23, você isola e se esquece das outras coisas. Leia o capítulo todo de Mateus 23 que você vai entender que Jesus estava ali se referindo ao povo judeu, aos hebreus, aos escribas e fariseus. Uai, seu app de vídeos curtos.